Localizado no Mato Grosso, em Cuiabá, o Centro Sebrae de Sustentabilidade tem como foco criar e desenvolver práticas sustentáveis de tecnologia e inovação voltada aos pequenos negócios. Essas práticas se transformam em informação e referência hoje disponível para todo o país. E você vai conhecer um pouquinho mais no Rio em Foco de hoje. Vem comigo! Como eu expliquei para vocês, o Centro Sebrae de Sustentabilidade está lá na região centro-oeste do país. Mas para vocês verem um pouquinho de como ele funciona, a gente separou algumas imagens. Vamos ver. Sustentabilidade hoje é um conceito emergente em todo o mundo, e principalmente no mundo dos negócios. Sustentabilidade e arquitetura sempre caminham juntas, né? A gente não pode imaginar uma edificação, um prédio, uma construção que não seja sustentável. Como resgatar uma cultura dentro de um conceito de arquitetura? Esse não é o mundo hoje que a engenharia e a arquitetura vivem. Então, foi preciso planejar, foi preciso se apropriar de alguns conceitos para que isso pudesse ser feito. A ideia era de que a construção desse prédio devesse representar exatamente um prédio que pudesse transmitir essa ideia de criatividade, de inovação. Para que os pequenos negócios pudessem ter, né, a visibilidade de como eles poderiam fazer os conceitos que nós estávamos querendo inserir. Acho que esse que talvez seja assim a grande contribuição que esse prédio pode colocar, porque não é nada sofisticado, não tem nada muito sofisticado de tecnologia, mas nós prestamos atenção, procuramos prestar atenção nesse desenho que já vinha sendo construído há muito tempo e que de repente nós nos esquecemos de olhar. Bom, esse aí já começou, não é que agora, né? Desde que começou, um velho ensinou e a gente aprendeu com ele também. E esse não é inventado agora, nesse aqui já vem muito tempo isso aí. Aí a gente juntamos jovem, vai orientando. Não tampa aqui, tem que botar um pouco longe, então faz tudo isso, né? A gente fazia isso, né? Sustentabilidade é uma palavra nova pra gente, que a gente fazia há muito tempo. É o primeiro projeto com inspiração indígena, né, daqui de Mato Grosso. E eu fico muito orgulhoso de ter participado. Sendo o prédio um laboratório vivo de práticas sustentáveis, nós teríamos que demonstrar em vários aspectos construtivos dele algumas práticas para que ele pudesse ficar evidente esses conceitos. Então, o primeiro deles e o mais importante é a iluminação natural. Os brises que foram colocados que permite um controle da iluminação no prédio, né, de modo que você também use muito pouca energia para a iluminação. Então, durante o dia, nós temos iluminação natural em todo o prédio. É um lugar onde você fique confortável, sem ter que ligar o ar-condicionado, sem ter que usar muito a tecnologia disponível hoje, que às vezes é usada em excesso. Para isso, a gente tem a cobertura em 2 cascas, né, para que haja um insulamento de ar quente ou, na hora da chuva, que a gente possa captar água de chuva entre as cascas e possa resfriar o prédio. A implantação no terreno também foi importante, porque não houve uma agressão, não houve uma retirada de terra, um corte e aterro, mas usamos o terreno natural, criando na parte de baixo uma área bastante fresca, né, que está sempre gostoso de ficar embaixo. Nós tivemos um cuidado especial em reutilizar todos os materiais que seriam descartados. Esse prédio cumpre essa função. Tem características que ensinam, tem características que podem servir de inspiração para que as pessoas possam transformar o mundo dos negócios, ter atitudes pessoais em torno da vida. E para falar sobre esse espaço, está aqui comigo o diretor do Centro Sebrae de Sustentabilidade, José Guilherme Barbosa. Olá, José Guilherme, seja muito bem-vindo. Eu fico muito grato pela atenção e pelo espaço que vocês estão nos oferecendo nesse momento.
e cumprimento a todos que estão nos vendo nesse momento. Muito obrigado a toda a equipe e da Alerj, e em especial o público que está dando atenção a nós nesse espaço e nesse momento tão importante. Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a concepção do Centro Sebrae de Sustentabilidade, porque desde que a gente chega próximo, coloca o pé ali, é possível ver sustentabilidade no entorno da gente. Mas essa sensação que a gente tentou trazer aqui algumas imagens, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi traduzir o desejo para a realidade, né? O que estava no entorno disso, dessa ideia. Que bom. Bom, eu vou contar um pouquinho, né, do que nos levou a construir o Centro de Sustentabilidade, da ideia até a materialização. Nós estivemos na Alemanha no final do século passado, 1998, e naquele momento nós verificamos o quanto que os alemães já estavam preocupados com sustentabilidade. Naquele momento houve uma chuva ácida em território alemão. Essa chuva ácida tinha vindo pelas as correntes de ventos, tinha vindo do território francês, ou seja, de um outro país, e acabou precipitando-se, essas nuvens precipitaram-se em cima da Floresta Negra, na Alemanha, e causou um problema e uma celeuma incrível, problemas até de relacionamento naquele momento da Alemanha com a França. E eu estava lá participando na Feira de Hannover, num evento empresarial, representando empresas de Mato Grosso, e presenciei quanto eles deram prioridade para esse assunto, já que a Floresta Negra é um grande patrimônio, né, na Alemanha, e, sem dúvida alguma, eles têm um respeito muito grande pela história, pelo passado, principalmente pela natureza, e já tinham detectado quais eram as causas desse problema que estava criando lá na Floresta Negra. Eu fiquei, naquele momento, no Brasil, pouco se falava em sustentabilidade, e eu fiquei, naquele momento, fiquei extremamente transtornado e dava razão a eles, né? Chegando ao Brasil, chegando em Mato Grosso, eu verifiquei assim, olha, de que forma o mundo está mudando. O mundo muda e muda por um caminho muito bacana, um caminho que é um respeito à natureza, e que a natureza não respeita limites geopolíticos, não é? Essa foi uma constatação que eu tive. E aqui nós estamos num estado mediterrâneo, nós estamos no meio da América do Sul. Ele tem uma função estratégica muito importante. Por que importante? Nós somos um dos poucos estados que tem 3 biomas. Nós temos o Pantanal, temos a Floresta Amazônica e temos o Cerrado. Estamos perto também dos outros países da América do Sul. Portanto, a responsabilidade, a preocupação que nós temos aqui é muito grande. E Mato Grosso sempre foi foco também das instituições que defendem o meio ambiente, exatamente por isso, porque tem 3 biomas, a responsabilidade nossa cada vez é maior, e cada vez mais, através dos satélites, dos meios de informação, do digital principalmente, as informações vão rapidamente, chegam aos meios de comunicação e podem causar, digamos, situações bastante conflituosas. Bom, com isso tudo, com essa situação toda, nós resolvemos e falei assim, olha, vamos verificar de que forma nós podemos contemplar a natureza, né, o planeta em si, com algum prédio, e esse prédio que sirva de um grande laboratório de ideias para implementar a sustentabilidade. Como as coisas não acontecem por acaso, sempre existe uma força superior, um divino interfere no processo, né? E eu estava na minha sala conversando, e nisso, sobre um outro assunto, mas ligado à engenharia, e um estagiário meu da faculdade, da área de arquitetura, entrou na sala e falou, Zé sou eu. Zé, tem um professor na faculdade que ele é um professor um pouco diferente na faculdade, porque ele defende umas teses que não são muito costumeiras. Eu falei, mas dê um exemplo. Aí ele falou, olha,
Por exemplo, ele é pós-graduado em construções indígenas, ele conhece tudo sobre as construções indígenas aqui no Brasil. E aí eu tive um insight, eu falei, olha, de repente, o que a gente está precisando aqui é exatamente conversar com essas pessoas que estão fora da caixinha. E aí eu falei, como seria necessário, como a gente poderia compatibilizar um encontro com esse professor? Aí ele, não, eu posso intermediar isso aí. Bom, enfim, ele trouxe o professor é mestre José Afonso Porto Carreiro, é um arquiteto muito conceituado e premiado, e tivemos a oportunidade de abrir um diálogo legal. E já nesse diálogo, ele falou muito sobre as construções indígenas e que nós, ditos entre aspas, civilizados, deveríamos nos conectar mais com as técnicas de construções dos índios. Bom, eu sou administrador de empresas, não sou nem engenheiro nem arquiteto. Para mim, até então, ele estava falando uma outra língua que eu não entendia. Mas eu falei, então, faz uma gentileza, mostra o que toda a pesquisa que você fez, qual a construção indígena que você considera assim muito bonita e poderia ser colocada em prática para que nós viéssemos a vivenciar e, evidentemente, aproveitar essas técnicas, né? Então, ele trouxe, dezenas de projetos e fotos de comunidades de povos indígenas, de construções de povos indígenas, melhor dizendo. E lá ele identificou que foi, olha, eu falei, qual é a mais complexa que você acha? Ele falou, essa daqui, é dos índios Wayalapiti, é lá do Xingu. E, coincidentemente, o Xingu está dentro do território, parte do Xingu, e esse povo, o Ayala-Piti, está dentro do território mato-grossense. Eu falei, então junta as duas coisas. Né? Eu faria qualquer opção, mesmo que fosse uma construção de um índio de Rondônia, de Roraima, do Amazonas, do Pará, ou de qualquer outra região do país, mas, coincidentemente, é de um índio, de um povo indígena aqui do Xingu. Eu falei, vamos ver. Aí ele começou a dar várias explicações, no ponto de vista arquitetônico e ambiental também, principalmente na área de temperatura interna, a grande diferença das construções entre o ambiente interno e o ambiente externo, já que Cuiabá e Mato Grosso é um calor incrível, mas isso faz parte, né, da natureza aqui. Quem vier para cá sabe que aqui normalmente é quente o ano inteiro, e é muito quente, não é pouco quente, não. Enfim, era tudo que eu estava precisando para, digamos assim, começar um grande sonho, né? E eu precisava de que outros sonhassem juntos comigo. Naquele momento, ele começou a sonhar junto comigo. Só que era problemático, porque a obra era toda feita em madeira, e a madeira os índios já cortam as madeiras em função da curvatura que teria a construção. E nós teríamos que fazer tudo isso em concreto armado, porque é a matéria-prima básica de uma construção aqui na área urbana, né? Bom, isso desencadeou também outros desafios para professores na área de cálculo, de estrutura, enfim, foi um grupo de engenheiros e arquitetos que participaram desse projeto, e o projeto começou a se materializar no início da construção. Né? Foi muito difícil, nós fizemos, como tudo no Sebrae é feito concorrência, né? Nós fizemos uma concorrência, mas a concorrência, a empresa que começou a construir, lá pelo início da obra, já verificou que não teria condições de terminá-la, talvez por falta de condições técnicas mesmo, né? Porque eu falava com eles, olha, esse aqui é uma construção diferente, é uma construção que você vai escrever o nome da sua empresa para a história, né? Mas não foi suficiente para convencê-los. Eles, no fim, desistiram, e nós tivemos que pedir o segundo colocado se poderia assumir.
O segundo, no início, também assumiu, mas logo verificou que não tinha condição de concluir a obra, né? Enfim, nós, no final, tivemos que fazer 3 licitações, com vários, dividimos a obra em várias fases e concluímos a obra, uma obra que ficou não só para a história do Sebrae Mato Grosso, mas também para o Brasil, né? É uma obra que serve hoje como referência e uma aproximação, mostrando, antes de mais nada, sinaliza que, com várias ciências, o homem branco, dito civilizado, poderia aprender muito com os povos indígenas, os povos que habitam a nossa América desde os primeiros tempos de vida aqui. Portanto, essa é a sinalização maior. Temos muito que aprender com os nossos irmãos indígenas. E o que é interessante é que essa obra, né, esse prédio, até hoje é premiado em concursos internacionais de arquitetura por seguir, né, vários parâmetros aí de sustentabilidade que hoje precisam estar nas construções sustentáveis, construções públicas e privadas em várias partes do mundo, né? A tese que eu defendo é que todas as cidades, né, isso vale muito para os prefeitos e também para os homens públicos em geral, né? Todas as cidades têm que ter uma identidade, ela deve ser conhecida de alguma forma. E a arquitetura é uma forma interessante, né, de nós visualizarmos e identificarmos um local, um país, né? Quando você vê a Torre Eiffel, você já sabe que é a França, que é Paris. Quando você vê a Estátua da Liberdade, ou mesmo quando você vê o nosso Cristo Redentor, você já sabe que é o Rio de Janeiro, que é Brasil. Enfim, a minha expectativa é que cada estado, cada cidade busque a sua identidade. Várias delas já fazem isso, mas eu acho que deveria ser uma prática, porque não só dá essa identidade, como também sinaliza para a área de turismo também, né? O turista vai querer tirar fotografia, vai querer estar junto desses monumentos que significam a riqueza da terra, riqueza cultural, econômica e principalmente social de um povo, né? Tanto eu tenho a convicção de que essa contribuição não só aproximou, ora, aqui no Mato Grosso, os primeiros povos aqui foram povos indígenas, então nós temos que respeitá-los e reverenciá-los também, das mais variadas formas, não é só na arquitetura, é também no aspecto cultural também, nas suas tradições, na sua culinária, que é riquíssima também. Então, são caminhos que a gente escolheu. Nós fomos ousados e nós colocamos a certificação BREEAM, que é da Inglaterra, né, que é uma certificadora extremamente exigente, muito exigente, né, nos contemplou com o prêmio do prédio em uso mais sustentável das Américas, tanto em 2018 como no ano passado, em 2021, e nós competimos com universidades dos Estados Unidos, com shopping centers dos Estados Unidos, do México, do Peru, da Colômbia, enfim, da Argentina. Competimos com todos eles e fomos premiados em duas classificações. Uma, cientificamente, pelos profissionais que participam dessa certificadora, e outra, pelo público. Houve uma eleição também pelo público do mundo inteiro, porque essa certificadora ela participa, ela tem presença em todo o Reino Unido. Então, todo o Reino Unido foi feita uma pesquisa direta com o público e o nosso prédio foi escolhido. Agora, por que o nosso prédio foi escolhido? Tem algumas coisas, algumas evidências, até algumas que nós nem mesmo sabíamos, né? Fomos descobrir depois, quando recebemos a premiação. Por exemplo, nós temos 100% nós praticamente não usamos a energia elétrica lá. 99% da luminosidade é fornecida por luz solar, né? Tem uns cones colocados no teto,
em que projetam a luz solar para dentro do ambiente e a gente tem uma oportunidade de não precisar nenhum gasto. Independente disso, nós colocamos, nós estamos, no momento da construção, ao contrário de que muitos fazem, que chegam e derrubam todas as árvores, não. Nós plotamos o prédio em função das árvores disponíveis. Então, as árvores que lá estavam continuam até hoje e cada vez mais fortes. E isso nos deu um ambiente externo extremamente mais fresco, muito mais agradável do que outros prédios aqui mesmo de Cuiabá. A diferença normal de temperatura é de 7 a 10 graus entre o ambiente interno do Centro de Sustentabilidade com o ambiente externo. Enfim, tem conquistas maravilhosas, né? Que a gente vai continuar conversando no próximo bloco. Não saiam daí. Rio em Foco, aqui política, economia e sustentabilidade caminham juntos. Pensando na disseminação das ideias que são produzidas no Centro Sebrae de Sustentabilidade, em 2022, o Sebrae Rio convidou agentes de desenvolvimento e gestores públicos a visitar o espaço. Quem conta para a gente é a Juliana Loma, analista de políticas públicas do Sebrae Rio. Vamos ver. A missão técnica com gestores públicos fluminenses para Mato Grosso, para o Centro Sebrae de Sustentabilidade, foi uma conjunção de duas ações dentro dos projetos que o Sebrae desenvolve na gerência de políticas públicas. Uma em atenção ao agente de desenvolvimento, que é aquela figura da lei complementar 123, né, que tem uma agenda própria de apoio às micro e pequenas empresas, e a outra focada nos secretários municipais, que trabalham especialmente as temáticas de inovação e sustentabilidade. A ideia da gente estar em Mato Grosso era não apenas termos palestras, mas, sobretudo, vivenciarmos uma lógica, né, que acontece lá no Centro Sebrae de Sustentabilidade, que hoje é uma referência em todo o sistema Sebrae, por todas as suas iniciativas, né, que ele trouxe desde o aparato, né, do instrumento do físico, que a gente diz que é o próprio prédio do Centro Sebrae de Sustentabilidade, como no seu dia a dia junto aos colaboradores do Sebrae. O nosso grande desafio é levar essas duas super importantes temáticas de maneira que elas não sejam apenas temáticas de fachada para colocar, né, um projeto bonito, como se diz, o greenwashing, né? Na realidade, é trazer verdadeiramente esses dois elementos super importantes para o desenvolvimento dos projetos, desenvolvimento das cidades, junto aos cidadãos, às micro e pequenas empresas, para que, de fato, esses conceitos sejam absorvidos. E esses conceitos eles são super importantes porque eles têm uma afinidade real com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030, a gente já passa a ter, né, um cronômetro contando, já não contando a nosso favor, quer dizer, a gente já tem aí menos de 8 anos para fazer com que a gente alcance todos esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a partir da inovação e sustentabilidade, o Sebrae compreende que as prefeituras podem, sim, alavancar um processo mais célere para alcance desses objetivos. O que nos deixou muito feliz é que, imediatamente, né, após o nosso retorno, muitos municípios nos procuraram dizendo: olha, eu quero fazer um trabalho ainda mais consistente junto ao meu município, quero trazer os ODS para o meu dia a dia, para o meu planejamento, para os meus instrumentos que eu tenho na gestão pública, e não apenas, né, sendo um recurso apenas de uma secretaria, como, por exemplo, do meio ambiente ou a Secretaria de Inovação, mas como um ponto transversal a todos os secretários, secretárias municipais,
que trabalham, de alguma maneira, o desenvolvimento, né, e o apoio aos micros e pequenos negócios. Muito interessante, né, a possibilidade de ver na prática o que acontece, né, ver esse salto que é da execução. Você falou muito no primeiro bloco sobre o desafio de colocar de pé o Centro de Sustentabilidade e o que ele apresentou, né, de inovação, sendo que a gente está falando de voltar a tradições antigas, né, e conhecimentos tradicionais que normalmente não são vistos pela arquitetura. Mas, para além disso, né, o fato de se tornar uma referência para o Brasil e o fato de falar sobre os pequenos negócios e o desenvolvimento sustentável tem um poder muito grande, né, de convencimento quando as pessoas estão dentro de um ambiente propício a pensar as possibilidades que o desenvolvimento sustentável traz. Queria que você comentasse um pouquinho, José Guilherme, sobre como é que funciona essa questão do contato do Centro Sebrae de Sustentabilidade com a rede Sebrae de todo o país e como acontecem também essas visitas, qual é a dinâmica que vocês estabeleceram para se tornar essa referência que hoje vocês são dentro do sistema e também agora a gente está falando aí para a gestão pública aqui do Estado do Rio de Janeiro. Legal. Olha, Geisa, é difícil as pessoas, ao estarem presentes, ao vivenciarem, seja uma visita online ou mesmo presencial. É evidente que o presencial impacta mais, você, inclusive, teve a oportunidade disso, não saírem impactadas aqui do centro. Sabe por quê? Porque nós estamos falando, aqui no Centro de Sustentabilidade, nós falamos de vida. Nós falamos de vida, como nós devemos valorizar a vida. A vida é um presente que nós recebemos e nós temos que tratá-la muito bem. Ao mesmo tempo, o compromisso que a gente tem com um legado para outras gerações, que não é só a geração de Cuiabá, de Mato Grosso, do Rio de Janeiro, mas sim com o planeta. A responsabilidade nossa é com o planeta Terra. Nós recebemos tudo que está aí, essa natureza fantástica, o desenvolvimento local e sustentável, certo? Os homens foram colocados, tudo isso. De que forma nós estamos tratando a natureza, ou estamos, pelo menos, mantendo-a do jeito que ela nos chegou? Nós não temos o direito de maltratá-la, porque nós temos compromisso com novas gerações, com os filhos, com os netos, independente de nação. Então, quando as pessoas se conscientizam disso, dentro das empresas, o trabalho que a gente faz com o poder público, a gente também faz com a iniciativa privada, muito com a iniciativa privada, já que a razão de ser do próprio Sebrae é a micro, pequena empresa. Eu estive numa reunião da ONU, uns 3 anos atrás, a convite deles, o CSS foi convidado. CSS é Centro Sebrae de Sustentabilidade. Aí eu estive lá e eu falei com eles, olha, vocês não vão ficar aborrecidos comigo, mas eu vou ter que ser muito franco aqui com vocês. Vocês estão dando muita atenção às grandes empresas, aos grandes conglomerados, aos grandes grupos financeiros, mas só que a maioria absoluta no mundo inteiro são micro e pequenas empresas, são empreendedores individuais, no caso do Brasil, e vocês estão dando um foco só nas grandes empresas, nas multinacionais. Elas, na verdade, podem ajudar, mas elas não transformam. Quem transforma são as micro e pequenas empresas. Sabe por quê? Porque elas, as micro e pequenas empresas, é que estão no interior, elas estão nas fronteiras, elas estão no meio da floresta amazônica, elas estão na Patagônia, elas estão lá no deserto do Saara, elas estão nas florestas tropicais da África. São as micro, são os pequenininhos, certo? Então, a gente tem que fazer um trabalho para eles. E aí a importância, né, do CSS a nível social também. Eles transformam. E eles, muitas das vezes, já colocam em práticas, eles têm práticas assim altamente sustentáveis, mas eles não conhecem os conceitos de sustentabilidade. Quando nós vamos, às vezes, fazer uma consultoria, eles falam assim, mas isso eu já faço. Eu falei, parabéns, que bom que você já faz. Nós vamos implementar mais algumas coisas, né? A mesma coisa acontece com o poder público. Quando a gente traz aqui secretários de meio ambiente, de gestão pública em geral, seja a nível estadual ou municipal,
eles também caem em si, porque a sustentabilidade dá para aplicar na prefeitura, nas mais variadas secretarias da prefeitura, dá para implementar no governo do Estado, nos várias secretarias de Estado e, principalmente, na nossa própria vida. É aí sim, porque essa é a transformação ideal. Quando nós, enquanto cidadão, eu, Zé Guilherme, você, Geise, todos esses que estão nos ouvindo, implementam, colocam em prática, a gente vai começar a transformar o mundo. Eu tenho convicção disso e coloco em prática isso, né? Porque se nós não colocarmos, sabe o que vai acontecer? Os nossos descendentes vão cobrar isso, vão cobrar muito caro. Meu pai, meu avô, minha tia, minha mãe, por que a senhora não fez isso? Olha como é que está o mundo de hoje que eu estou recebendo de vocês. Pensem nisso. Então, falar de sustentabilidade é falar transversal, independente da iniciativa privada, do poder público, em qualquer nível. Então, o que o SEBRAE faz? Vocês podem questionar, Zé, você já falou demais. O que o Centro de Sustentabilidade faz? Nós queremos transformar o mindset das pessoas, antes de mais nada, fazer com que eles pensem diferente, coloquem em prática nas suas vidas as coisas mais simples do mundo. Não jogar o lixo na rua, fechar as torneiras, desligar as luzes. Mas isso todo mundo já sabe, mas olha que tem muitas outras coisas. O que você faz com os resíduos de alimentos que você faz, que tem na sua casa, que todos têm? Como é que se trabalha com a economia circular, que o mundo todo está implementando, e nós ainda temos que muito caminhar aqui no Brasil com a economia circular, temos que fazer muita coisa. Portanto, é um universo incrível. Então, tem um exemplo, o SEBRAE tem casos de sustentabilidade de todo o Brasil, de Roraima, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio, do Mato Grosso, do Rondônia, do Acre. Tem mais de 600 casos práticos, não é só escrito, não. Nós temos as coisas documentadas com depoimento dos empresários, por que eles fizeram e como eles estão fazendo, desde uma oficina mecânica até uma indústria na área de alimentos. Então, são 600 casos. Isso tem vídeo, tem livro, tem um monte de coisas, um monte de estratégias que nós usamos dependendo do nível e da complexidade que o cliente exige, né? Enfim, e por poder público, então, nós temos que caminhar para o poder. É admissível, por exemplo, olhem, quem estiver nesse momento no evento, vejam bem, veja se a sua rua é arborizada. A coisa mais simples do mundo, mais óbvia do mundo. Mas aí que tem os focos de calor, principalmente na área urbana. Por que as ruas, as praças não são arborizadas? Porque nós teríamos condições de chamar toda uma quantidade de nível de árvores. Preferencialmente, coloquem árvores frutíferas. Eu estou falando coisas óbvias, mas não se está fazendo óbvio. E esse é um grande desafio, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a falar sobre essa questão, né? De que não é possível trabalhar sozinho quando a gente fala de sustentabilidade, e quando a gente tem referência, é melhor ainda para a gente começar a dar os primeiros passos aí nessa questão. Fica com a gente. Estamos de volta com o diretor do Centro SEBRAE de Sustentabilidade, José Guilherme Barbosa Ribeiro. Zé, conta para a gente um pouquinho, você falou da quantidade de material à disposição de todo o país, né, das experiências, tanto das pequenas empresas quanto dos governos na área da sustentabilidade. Como acessar todo esse conjunto de conteúdos e de que forma também vocês trabalham na capacitação, né, das regionais do SEBRAE? Primeiro, é um trabalho mesmo de consultoria, mas só que por trás disso tudo tem um grupo gestor, né? Por exemplo, é um trabalho em rede que o SEBRAE Mato Grosso e especialmente o Centro de Sustentabilidade faz. Modernamente, as empresas trabalham em rede, nós também trabalhamos em rede. Essa riqueza toda, tudo isso que eu estou falando, eu quero compartilhar e dividir com todos os colaboradores do sistema SEBRAE em todos os estados. Todos os SEBRAEs têm as pessoas, os profissionais que se identificam,
que são profissionais com conhecimento profundo em sustentabilidade, e quando eles detectam um caso que pode ser referência num determinado setor, certo? Eles nos comunicam e nós vamos fazer todo um levantamento daquele case, certo? Como que o empresário pensa, por que que ele fez aquilo, como que ele fez, quais os materiais que ele utilizou, e aí nós disseminamos isso, não é só para o Brasil, não, é para o mundo inteiro, porque conhecimento não pode ficar limitado, conhecimento tem que ser universalizado, é assim que a gente trabalha. Portanto, o Centro de Sustentabilidade é um centro de irradiação, certo, de conhecimento e, se possível, normalmente acontece, de transformação da cabeça e, principalmente, das atitudes dos cidadãos e cidadãs que estão nesse planeta. A responsabilidade nossa é com o planeta, não é só agora. Se a gente tem que tratar muito bem a nossa casa, temos que tratar muito bem o nosso jardim, a nossa praça, a nossa rua, a nossa cidade, o nosso bioma e o nosso país. Esse é o conceito, é muito amplo. Agora, para isso, tem que ter milhares de pessoas. E eu fico extremamente feliz nesse momento, porque eu tenho certeza que o programa de vocês vai alcançar milhares de pessoas, talvez até milhões, porque o que a gente precisa é isso, essa transformação dentro da gente. A hora que a gente acredita, a hora que a gente coloca em prática, o bom exemplo multiplica-se espontaneamente. Agora, se precisar de ajuda, o CSS está à disposição. Tem casos de comércio, de indústria, de serviço, na área rural também tem muitos casos, enfim, são centenas e centenas. E se não tivermos, vamos ter toda a humildade de falar assim, vem cá, você conhece algum caso que aplicou a sustentabilidade? Nos sinalize, que nós vamos lá, queremos documentar para poder colocar para toda a sociedade do planeta, certo? Eu quero, por exemplo, ano retrasado, nós recebemos um grupo de Moçambique, de profissionais do Moçambique que vieram a Mato Grosso, ficaram 25 dias aqui com os nossos técnicos, nós transmitindo os nossos conhecimentos. Independente disso, os nossos técnicos vão a outros SEBRAES, vários SEBRAES já tiveram aqui no Brasil, já tiveram oportunidade, né, de participar de treinamentos com o nosso quadro de profissionais altamente qualificados. Independente disso, nós já tivemos a participação, o convite na Feira de Milão, vários eventos internacionais, e que nós ficamos muito honrados, porque exatamente pelo Google o mundo inteiro tem acesso, né? E aí nos descobriram e a gente vai fazendo um trabalho que nos dignifica muito. E sobre essa questão internacional, né? Desse diálogo que ultrapassa fronteiras, não é só do Brasil, não é só dos estados, vai na individualidade. Qual a importância de participar de grandes movimentos internacionais e aderir a agendas como, por exemplo, a do Pacto Global e a da própria agenda da 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Olha, o Pacto Global, antes de mais nada, é um momento de troca de experiências, de conhecimento contínuo, né? Através do Centro de Sustentabilidade, nós, digamos assim, provocamos e capacitamos. Hoje, os 27 SEBRAES alguns já estão no Pacto Global e outros em processo de desenvolvimento. Eu imagino que até o final do ano, todos os SEBRAES, inclusive o SEBRAE Nacional, farão parte do Pacto Global. Esse é um motivo de grande alegria para a gente. Lógico, provoca uma demanda muito grande, mas nós estamos aqui para isso mesmo, né? Para aceitar os desafios. E tem acho que essa reportagem que vocês estão fazendo nesse momento veio no momento adequado, né? Porque essa semana nós recebemos o convite para o CSS liderar. Nós vamos ter um espaço muito grande na COP27, que vai acontecer agora no Egito, em novembro, né? E o SEBRAE Nacional delegou para o Centro de Sustentabilidade para que nós liderássemos todo o sistema SEBRAE lá. Nós vamos fazer uma belíssima apresentação, porque o COP27
é o contrário do COP26. O COP26, que aconteceu em Glasgow, né, ele tratou de relatórios, muito mais da parte científica, e o COP27, que é esse que vai acontecer agora, ele quer realizações, o que efetivamente está sendo feito, exemplos que nós temos na prática, e nisso, certo, o Brasil tem milhares, tanto no poder público quanto na iniciativa privada. Eu tenho convicção de que, a partir do momento que acabar a COP27, a própria imagem do Brasil, em termos de sustentabilidade, vai ser muito diferente, positivamente. Eu tenho a convicção disso. E eu tenho certeza absoluta que o Centro Sebrae de Sustentabilidade, todo o sistema Sebrae, todas as pessoas comprometidas com sustentabilidade vão se sentir honradas com a nova imagem que o Brasil vai ter. Eu tenho a convicção que o Brasil pode ser o país referência mundial em sustentabilidade, em vários aspectos. Em vez de conhecer o Brasil apenas pelo futebol, pelo samba, antes de mais nada, nós vamos ser considerados o país da sustentabilidade. Na parte de energia, nós já temos um destaque muito grande, mas existe possibilidade de energia verde ser desenvolvida, é um campo fantástico, que nós podemos crescer demais, mas não é só isso, não. Na economia circular, também a gente vai poder fazer um belo trabalho e mostrar várias coisas que o mundo vai ficar boquiaberto com as coisas que nós já estamos fazendo, seja na floresta amazônica, seja no Cerrado, seja no Pantanal, seja nos Pampas Gaúchos, seja na Mata Atlântica. Nós temos exemplos que dignificam e que mostram o real sentimento que o brasileiro tem e a responsabilidade que nós temos com a sustentabilidade. Quando a gente fala de pequenos negócios e soluções, a gente fala também de inovação social, e eu queria que você trouxesse para a gente aqui também um pouquinho da experiência, que é atuar em 3 biomas diferentes, né? Quer dizer, o que tem de solução nesses espaços e que pode estar sendo replicado. A gente, recentemente, o Brasil se conectou novamente, né, com a novela Pantanal, acompanhando aí o dia a dia, todo mundo se sentiu parte, visitante, parte desse Brasil que a gente está tão distante aqui no Rio de Janeiro, mas que é tão presente quando a gente pensa em Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência, né, de conectar biomas e de olhar também para a natureza como solução de sustentabilidade e solução de problemas que a gente tem nas cidades. Eu quero falar para você o seguinte, o Sebrae Mato Grosso, em parceria com o Sebrae no Mato Grosso do Sul, nós estamos fazendo um trabalho pioneiro, que é um trabalho de trabalhar no bioma Pantanal. É necessário dizer onde nós queremos chegar. No segundo momento, este ano de 2021 e 2022, nós estivemos dando foco ao território do Pantanal no Brasil. Mas o Pantanal ele tem parte da Bolívia e parte do Paraguai. Então, na verdade, ele é além fronteira, como as coisas da natureza. Não é? O Rio Paraguai ele é um rio, mas ele não é divisor de um bioma. Pelo contrário, ele faz parte e alimenta todo esse bioma pantanal. Então, nós estamos fazendo todo um trabalho a nível social, a nível de saúde, a nível de integração do Pantanal e, principalmente, do resgate da cultura pantaneira. A novela, sem dúvida alguma, está nos ajudando muito, certo? Porque evidencia, né, pela maneira de falar, pelas atitudes, coisas do dia a dia, do homem comum do Pantanal. Evidentemente, tem o lado artístico todo, mas muitas das coisas são bem perto da realidade, principalmente no que tange ao visual, às paisagens, e são coisas deslumbrantes, que o brasileiro, às vezes, não conhece, né? E nós temos a oportunidade de estarmos bem próximos aqui e a gente está fazendo uso disso daí. Agora, independente disso, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho muito grande, muito bonito, no meio da floresta amazônica, que ninguém fala. Em Juína, na fronteira com Rondônia, nós estamos fazendo um trabalho com castanha, castanha do Brasil, que nós tradicionalmente chamamos castanha do Pará, mas o nome de mercado é castanha do Brasil, e com as comunidades indígenas e com os povos que fazem a colheita das castanhas
no mato. E é um trabalho muito legal, um trabalho social que remunera muito bem. O produto dessas empresas está sendo exportado, todo ele para os Estados Unidos, praticamente quase todo, de uma excelente qualidade para os Estados Unidos, para o Canadá. Estão dando, então, além de divisas, estamos dando melhor status para aqueles nossos brasileiros irmãos que estão no meio da floresta amazônica, né? E é isso que a gente tem que, na verdade, fazer. Fazer com que as pessoas, naquele bioma, naquela cidade, o desenvolvimento local e sustentável começa por aí. Temos que levar condições econômicas, sociais e até de saúde também melhores para que eles se sintam vitoriosos no lugar que eles estão. Não precisam provocar êxodo nenhum. Êxodo é um problema sério em que todas as instituições internacionais estão muito preocupadas. E nós, no Brasil, temos que estender as mãos para aqueles que vierem aqui, mas não precisamos fazer com que os nossos vão para fora. Nós temos condições de gerar emprego, empregos dignos e com sustentabilidade no nosso território, nos nossos biomas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia, sustentabilidade também, caminham juntos. Como é que a gente transporta, né, com toda essa informação, com tudo isso que a gente já abordou ao longo do nosso programa, pensar como é que a gente transporta isso para a gestão pública, né? Esse tipo de conhecimento ele precisa também estar muito próximo desse gestor. O fato de conectar os SEBRAES ajuda nisso, porque o SEBRAE tem uma agenda com o poder público, mas como é que a gente consegue também aproximar a decisão, uma legislação que olhe para essas pequenas soluções e para os pequenos negócios como solução para resolver as questões de sustentabilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua visão a respeito desse tema e de como assim, esse contato gera tanta inovação no dia a dia, né? Eu acho que esse momento é muito importante, porque são os homens públicos, na verdade, que traçam as grandes políticas ou mesmo implementam as grandes políticas. Nós, por exemplo, temos a lei dos resíduos sólidos, certo? Esse é o momento exato de todos os prefeitos não caiam na armadilha de deixar isso para amanhã, né? Resíduos sólidos, não existe mais essa coisa de lixo não existe mais. Hoje, o lixo transformou-se em matéria-prima em processo, certo? Portanto, essa é uma visão diferente, é uma visão desenvolvimentista e sustentável. Então, pensem nos resíduos sólidos, pensem numa coleta seletiva, mas muito mais do que a coleta seletiva é pensar o que é que vai fazer com esses produtos, certo? Sejam eles orgânicos ou não. Portanto, nós temos exemplos maravilhosos no interior de São Paulo, de prefeituras que já estão implementando essas soluções. Se precisarem algumas ideias, podem consultar o Centro de Sustentabilidade. Portanto, nós estamos abertos para isso. Por quê? Porque, além de ser lei, eu tenho visto algumas prefeituras, o Ministério Público, digamos, fazendo cumprir a lei. Então, não deixem que essas TACs sejam realizadas. Antecipem-se a isso. Coloquem a lei em vigor. Pratiquem a lei. Então, essa é uma forma fantástica que eu imagino, e que dá, digamos, uma visibilidade, até no ponto de vista político, também o político vai faturar, entre aspas, né, politicamente, essa imagem dele como um bom gestor, certo? Tem situações, por exemplo, que foi criada aqui em Mato Grosso mesmo, chama o Verdinho, é uma moeda que foi criada no município de Campo Verde, que é um município bastante próximo, uma cidade pequena, mas um município economicamente próspero, em que eles criaram essa situação, chama moeda verdinha, mas que estimula o jovem, certo, a fazer a cata de qualquer lixo, certo, e exceto vidro, e que, ao mesmo tempo, se transforma num dinheiro que a prefeitura dá um condicionante.
que teria que ser comprado com agricultura familiar na feira local. Enfim, todo ganho vários segmentos e é um trabalho que estimula a educação, na verdade, sustentável também. Tem os projetos, por exemplo, todas as escolas no poder público, das escolas primárias, né, do primeiro grau, poderiam botar módulos específicos de sustentabilidade, praticar a sustentabilidade nas escolas sob a responsabilidade municipal. Porque se esse jovem chegar em casa mostrando para o pai, para a mãe, para o avô, para a tia, soluções sustentáveis, eu tenho certeza absoluta, essa é a grande transformação que a gente pode provocar no país. Já imaginou se praticamente todas as crianças chegassem em casa cobrando soluções sustentáveis dos pais e dos avós? Certamente eles implementariam até pelo um lado sentimental, eles não queriam ficar dando mau exemplo para as crianças, né? Se eu pensar outra coisa que tem que ser pensada, chamem os biólogos, chamem as pessoas, coloquem árvores do bioma em que você urbanizem, coloque a arborização de cada cidade com as árvores do seu bioma, preferencialmente árvores que tenham frutos ou que tenham flores e frutos assim bonitos, porque passa a ser uma atração turística, uma cidade em que tem uma rua só de ipês amarelos, outra só de flamboyant vermelho, e vai por aí. Enfim, tem coisas fantásticas que podem ser feitas praticando a sustentabilidade, mas respeitando a natureza e respeitando o bioma em que vocês estão localizados. Você falou agora sobre um tema super interessante, importante também da gente abordar agora no finalzinho do programa, mas sempre é tempo, que é a questão do turismo, né, e da sustentabilidade. O turismo ele é algo que, ao chamar atenção para determinada paisagem ou local, ele pode gerar um recurso chegando à cidade muito interessante, desde que ele não seja um turismo que vá lá só extrair, né, só gerar impacto ambiental. Então, esse equilíbrio também é necessário, e a gente está falando, quando está falando desse turismo de natureza, de contemplação e de geração de renda local e de um turismo para os pequenos, né? Então, como é que vocês trabalham esse tema dentro do SEBRAE? Olha, Amai, voltamos a falar do... Primeiro, o grande diferencial, por exemplo, nós damos assistência a todas o Pantanal, no que tange os hotéis, as pousadas pantaneiras, certo? E todos eles, depois de uma transformação de cultura da sustentabilidade, não só no ganho econômico, né? Todos os hóspedes melhorou demais a avaliação deles, dos hóspedes, principalmente os hóspedes que vêm de outros países, porque perceberam, são hóspedes que estão, pessoas que estão acostumadas a viajar pelo mundo inteiro, e estão começando a verificar detalhes, né? Detalhes desde a mesa, a decoração, os quadros são colocados em função dos artistas locais, enfim, tem toda uma roupagem de uma cultura daquele bioma, daquela cidade, que isso impacta, a pessoa se sente partícipe daquela cultura local. É tudo que o turista quer, ele não quer só comer a comida boa, mas a comida também é importante, usar os ingredientes que tem o máximo possível dos ingredientes que estão mais próximos da pousada. Isso é um aspecto. Normalmente, imagino que os índios são muito arredios, né? Mas não são. Depende de como você faz essa aproximação. Estamos fazendo um trabalho com os índios parecis, na Chapada dos Parecis. São 8 povos. E nós estamos fazendo, eles estão recebendo visitas, e nós capacitamos, mostrando cada comunidade indígena dessa, como eles deveriam receber os visitantes. Então, você tem um turismo de vivência. Vocês podem, as pessoas que lá forem, podem viver como um indígena, no habitat dele, nos costumes dele, nas tradições dele, durante algum tempo, certo? E isso está sendo uma repercussão incrível. E nós não estamos usando nenhuma sofisticação. Estou usando todos os recursos que eles já têm lá. Agora, evidentemente, adequando-os às condições
em que o turista gostaria de receber o tratamento, o atendimento dele. Enfim, tudo. Eu costumo dizer o seguinte, olha, quando a gente pisa na terra para a natureza, não existe diferença de gênero, nem de ideologia, certo? A goiabeira dá goiaba para todos os povos, sejam eles do Oriente, sejam eles europeus, sejam eles brasileiros, certo? Da mesma forma, o soja, todas as comidas que nós temos, tudo que vem da terra, não existe essa diferença. Portanto, é uma grande escola para nós. Se nós vivermos a natureza e contemplando-a com um olhar de aprendizado e com muita humildade, esse é o termo correto, a gente vai aprender muito e certamente a gente vai poder ensinar muito para outras gerações. Zé Guilherme, foi uma honra e um prazer poder reencontrar você e ouvi-lo e trazer um pouco mais do que você está fazendo aí no Mato Grosso, mais pertinho aqui do Rio de Janeiro. Até porque hoje, com a internet, os limites foram ampliados. A gente tem a possibilidade e a capacidade de acessar esses conteúdos que você bem descreveu. É fácil buscar na internet, indo lá no Google, Centro Sebrae de Sustentabilidade, e acessar todo esse mundaréu aí de informação e de referência para que a gente possa fazer as coisas. Vai pelo YouTube, eu repeti, sustentabilidade.tv, T de Tatu, V de Vitória, ok? Tá ótimo. Obrigada aí pela sua participação. E para você que ficou assistindo a gente até agora, só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado na sua plataforma predileta, TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.